Ei, malta, calma, calma. Foi só atraso de 24 horas e não foi um atraso, certo? Eu avisei-vos, estava lá no cartaz. Dia 19 de 3 de 2026, às 9 da manhã. E vocês têm sorte, porque é 9 horas espanholas. Quer dizer que vocês receberam o episódio uma hora mais cedo. É verdade. Hoje é dia do pai. E para festejar este dia, decidimos convidar uma pessoa que é um pai, que tem um papel de pai e foi, sem dúvida, e vai ser, sem dúvida, uma excelente conversa. Alexandre Lourenço é de Benavente e é pai de dois atletas e ele vai-nos contar a sua experiência, a sua visão e também um bocado do que pensa da nossa modalidade. Senhoras e senhores, a todos, todas, um grande dia do pai. E fiquem com o Alexandre Lourenço, o nosso convidado desta semana. Vamos nos tratar por tu. Ok, Nós nunca nos tratámos por tu, por respeito, mas pode ser? claro que sim, claro que Pode sim. ser. Ok. Quem é o Alexandre Lourenço? Então sou o pai do João e do Afonso, não é? Acima de tudo é isso. Exatamente. Então, a ideia aqui de falar contigo é porque há dias especiais e, por exemplo, aqui em Espanha, o Dia do Pai é feriado, não é? E em Portugal não é, mas os pais têm uma importância muito grande. Pois, Não é? E, eu acho que sim, eu acho que sim, e são essenciais no suporte a tudo o que envolve os jogos e os treinos, não é? Porque é importante terem uma grande influência nesse desempenho, não é? Porque e- acaba por ser muito importante o papel dos pais, não é? uhum. Só para nós nos centrarmos aqui um bocado, o que é que tu fazes da vida, Alexandre? Eu sou responsável pelo armazém de congelados. Tenho uma equipa com quase 200 pessoas a cargo, que trabalhamos 6 dias por semana, 3 turnos, portanto é uma correria e eu tento conciliar isso com o dia a dia dos treinos, né? Algumas vezes deves-me ter visto nos treinos, até claro, não é? Enquanto estava lá, Uhum. é o continuar a trabalhar, não é? Uhum. Mas Ok. basicamente é isso. Uhum. E então, e o que é isto de ser pai de um pai de atletas? O que é que isso acarreta para as pessoas? Há algumas alterações das rotinas, não é? Porque quer queiramos, quer não, esta história dos treinos todos no final dos dias e até às 11 da noite, para quem vive em Benavente, implica chegar a casa à meia-noite e meia e no outro dia, às vezes, levantar às 4 ou às 5 da manhã, tal como eles o levantarem-se às 8 para ir para a escola ou às 8 e meia, não é? É um esforço acrescido, pá, que se calhar devia ser pensado, não é? Porque eu acho que devia dar para conciliar este esforço que os miúdos fazem, né? Tiveste uma convidada num dos últimos programas, porque eu sigo os programas quase Obrigado, todos obrigado. e quero dar os parabéns pelo bom programa que tens feito, porque tens posto a malta da modalidade a falar e a Cristina, penso eu, disse uma Uhum. coisa que eu concordo plenamente, que é o desporto deveria estar integrado nas atividades escolares, tal como está nos Estados Unidos, não é? E em alguns colégios portugueses também já existe essa forma, porque facilitava muito a vida aos atletas e aos pais, não é? Uhum. Sim, mas vocês então têm uma vida muito mais complicada, não é? Seja porque vocês vivem em Benavente, um dos Sim, vossos filhos neste momento joga em Lisboa, certo? No Benfica, sim, e eu tenho-vos dado sempre como exemplo nestas últimas 2 semanas. Eu tenho tido reuniões com vários pais, porque estamos a fazer os treinos específicos de manhã cedo, da, das 7 às 8. E a maior parte desta malta mora a 5 minutos do pavilhão, a pé. E depois tem a escola a 3 minutos, sem que ter que passar, privilégio. exatamente, sem ter que passar nenhuma estrada. Então eu dou-lhes o exemplo, dizer, olha, houve uma altura que nós tínhamos malta que morava sensivelmente 40 minutos, 1 hora, Sim, vinham e a seguir tinham que voltar para... E sim. deu, houve uma altura que deu, não é?
Sim, e aqui em Benavente, como sabes, acabo por ir com o carro cheio, não é? Porque apanhamos o Bernardo, o Tomás, e acabamos por levar sempre o carro cheio com os miúdos. Pá, só que, claro, no final do dia alguns já vêm a dormir, ou como no passado, alguns dias, quando saíamos à tarde, quando entrávamos na ponte, já estavam a dormir e faziam a viagem com uma daquelas cestas rápidas antes do treino. Mas pronto, estou a ler os slides da escola, porque às vezes vão, o Sassá, por exemplo, ia a ler as apresentações dos professores no telemóvel, né? Pá, e tentam aproveitar o tempo da melhor forma, né? Porque Uhum, não é só handball, há todo o resto, né? Eles uhum. gostam muito, mas há muitas atividades paralelas que têm que acontecer. Exatamente. Então, e tem que haver esse controle, não é? Com a parte da escola, ou seja, existem muitas horas dedicadas ao handball e eles dedicam muitas horas ao handball também, mas também existe a parte escolar. Como é que existe esse controle? Pá, nós tentamos fazer o estar o mais presentes possível, não é? Porque nós achamos que é muito importante. O João acabou por entrar na faculdade e acabou por congelar a matrícula porque foi para fora, Uhum, mas eu digo-lhe muitas vezes que é muito importante e podem, e eu acho que é perfeitamente conciliável, né, e o conseguir fazer de uma forma remota, porque há algumas universidades que já têm essa facilidade, e eu acho que o pós-Covid veio ajudar aqui bastante, em que eles conseguem fazer as disciplinas online. E eles têm essa facilidade, são todos tecnológicos hoje em dia, né, felizmente, uhum, e era perfeitamente possível, porque treina de manhã, treina no fim do dia, pá, para além do tempo, todo o tempo que dispensa às séries e a todos os jogos e todas as coisas, né? Dá de certeza absoluta para fazer lá meia dúzia de cadeiras por semestre. Pá, e se calhar daqui a 10 anos ou 15 anos ter uma formação, pá, que não tem que ser uma formação académica, há vários tipos de formação e nós tentámos não condicionar e fazer com que eles escolhessem coisas que gostam, porque eu acho que é mais fácil, né? Se estudarem uhum. coisas que gostam, garantidamente vai ser mais fácil. Mas dá medo relativamente ao futuro. Pá, dá porque o handball não é o futebol, né? Nós sabemos que eles não se pararem de jogar ou mais cedo, vão ter que fazer mais coisas, né? E mesmo que terminem mais tarde, e sei lá, este fim de semana jogaram com um guarda-redes com quase 50 anos, né? Do Puente Uhum, Ranil, mas, mas não é garantidamente que o senhor joga por diversão, não é porque precisa, porque não há de ganhar assim tanto no handball, né? Mas nós sabemos que os salários do handball não são os salários do futebol, não é? Portanto, eles têm que pensar que há pelo menos mais, vou ser simpático, 20 anos, se calhar são uhum, mais, né? Mas em que têm que fazer alguma coisa para sustentar as famílias, né? Porque felizmente o pai e a mãe agora podem sustentá-los, né? E eles podem andar a brincar e aproveitar e seguir este sonho, mas têm que pensar no futuro, claro. uhum. Vamos andar aqui um bocadinho para trás, que é no caso do João e do Afonso, eles estavam em Benavente, perto de casa, num clube que é casa, num clube que é família, não é? Que conhece desde Sim. pequenos, onde eles têm as pessoas que gostavam, e de repente eles recebem o desafio de irem para outro clube. Foi fácil essa decisão? A decisão foi, e eu explico porque eu sempre achei que eles. Eu, apesar de nunca ter feito nenhuma modalidade federada, sempre gostei muito de esporte. E como acho que é mais ou menos normal em Portugal, começamos todos a jogar à bola na rua, né? Uhum, E, e eu não fui exceção com os meus amigos em Coimbra, e quando vim para Benavente percebi que havia aqui um clube de handball, pá, mas o campo de futebol é atrás da casa da minha sogra, portanto eu sempre pensei que eles iam com a mochila às costas, atravessavam a rua e estavam no campo de futebol. Felizmente, eu acho que isso não aconteceu e na creche onde eles estavam, o autocarro que distribuía aos miúdos por causa dos avós, não é? Acabava por deixá-los no pavilhão e o António Nascimento, que tu deves conhecer, não uhum, é? claro, conheço, sim. Acabava por apanhar os miúdos e dava ali o treino no fim da tarde e eu saía do trabalho e apanhava-os ali no treino. E, e o Ricardo Barrão, acho que foi o grande responsável que foi falar connosco na altura e desafiou-nos para deixar ir o João para o Benfica, apesar de nós sermos todos sportinguistas, mas Uhum, acabou por desafiar-nos e, e acabámos por aceitar. Acabámos por aceitar. Na altura eu falei na possibilidade
por uma questão de facilidade, né? Uhum. De levar o Afonso também, porque assim levava os dois para o treino. Depois acabou por ir o Farinha também, e acaba, no ano a seguir depois foi o Bernardo, o Tomás, o Sassá, foram uma série deles. E eu acho que foi, isso ajudou-nos aqui um pouco, porque eles sentiram que continuavam a jogar quase na equipa, com colegas novos, mas acima de tudo aquilo que eu quis tentar fazer foi desenvolvê-los um pouco mais, porque eu costumo brincar que eles começaram a andar de autocarro já, já quase na Uhum. maioridade, porque aqui em Benavente não precisa, não é? Vão para a piscina, vão para o cinema, vão para a escola a pé e movem-se muito bem na vila. E então para Lisboa tiveram que ir algumas vezes de autocarro, poucas, porque eu fiz questão sempre de os ir levar e buscar e tudo mais, mas não, para mim não era opção eles chegarem a casa à 1 da manhã de comboio, por exemplo. E então era mais fácil no final do dia de trabalho ir lá buscá-los. E a nível de crescimento, eu acho que era melhor, não é? Porque desafiava-os um bocadinho e deixavam estar com os coleguinhas do infantário, né? E apanhavam outros atletas, outros treinadores, pessoas que não conheciam, e isso eu acho que fez-lhes bem, né? Fez-los crescer, Uhum. E acima de tudo isso. e quando foi dito, por acaso, no caso do João, que ele ia jogar 2 escalões acima, houve algum receio? Epá, na altura, lembro-me que a Isabela mãe foi a uma consulta e a médica que lhe estava a fazer os exames perguntou-lhe se ela sabia para que era, porque é que estava a fazer aquele exame. E ela ficou preocupada, porque o João, apesar de já ser bastante grande, não é? Ia jogar com atletas mais velhos e agora o desafio, o problema. E aquilo para o João era jogar, não é? Ele queria era jogar. E quanto mais pudesse jogar, melhor, não é? E marcar golos. E eu acho que foi muito bom para ele esse desafio, porque obrigou a crescer um bocadinho mais, não fisicamente, mas a nível de atleta, né? Também acabou por apanhar na altura dois treinadores diferentes, que eu acho que também foi bom, porque ainda que em Benavente tivesse apanhado vários treinadores, como o Nascimento, o Guilherme, o Luís, uma série de treinadores com uma forma diferente de pensar o jogo, no Benfica era uma realidade diferente, não é? Porque quer queiramos, quer não, os jogos aqui eram sempre com o NASC, com o Ponte de Sor e com ali uma equipa de Santarém, até irmos para Lisboa e começarmos a jogar com a série de Lisboa. Mas os miúdos, ao fim e ao cabo, já se conheciam, não é? E eu Uhum. acho que aí ter elementos diferentes na equipa e jogar contra equipas diferentes fê-los crescer mais, né? Uhum. Depois apanhámos ali uma altura complicada, que foi a do Covid, né? Mas Exatamente. até aí foi diferente, porque sabe, o João treinava aqui em casa, né? Faziam lá aqueles treinos online É e verdade. eles faziam aquilo e eu levava aquilo muito a sério e treinava aqui em casa. Nós temos um espaço, temos o privilégio de viver aqui na vila e ter uma vivenda, e então eu ia ali para o anexo, onde temos um mini ginásio, e ele ia lá treinar com o irmão, e eu estava lá também a tentar perder alguma barriga e Uhum. estava lá com eles. Mas eu acho que foi uma altura engraçada, sabe? Nunca cruzei o IC19 sem pessoas como nessa altura, né? Que íamos Uhum. de manhã treinar. Sim. Isso foi bom. E depois o Afonso, ele teve um desenvolvimento diferente, certo? E aqui tem que se gerir 2 filhos. Sim, Como sim. é que é essa gestão? A gestão, quando se tem pessoas competitivas como eles são, não é fácil, não é? Porque eles nem a feijões, como se costuma dizer, gostam de perder. E eu acho que ninguém gosta, não é? Uns que aceitam melhor a derrota do que outros. Mas eu acho que é tranquilo e eles próprios acabam por se estimular e por fazer crescer um ao outro, não é? Porque acho que tu têm um orgulho grande no desempenho de cada um deles e acho que estão sempre a incentivar-se, não é? Estão sempre a tentar puxar, jogam na mesma posição, não é? E acho que acabam por puxar um pouco um pelo outro. Eu acho que isso é bom. Isso é bom, sim. E o Afonso, hoje em dia, tem uma responsabilidade diferente na equipa, não é? Ele foi ganhando responsabilidade. ah, Sim, eu acho que ele ficou mais maduro, porque quando foi para lá eu acho que ele achou a equipa demasiado fácil e não foi estimulado de uma forma boa, acho eu. E acho que acabou por ficar ali um pouco mais tranquilo e não se esforçou tanto. Hoje em dia acho que sente aí um bocadinho mais o peso e está com um desempenho completamente diferente, com uma perspectiva diferente também, porque quer também jogar handball a sério, né? Como se costuma dizer, e quer fazer isso, quer muito jogar.
e gosta muito de trabalhar com a equipa, gosta muito de marcar, e gosta deste grupo, não é? Porque eles estão ali já há algum tempo e eu acho que gostam deste grupo. Uhum. Acho que é muito bom. E deixar um filho ir para outro país, ou seja, houve o desafio de deixá-lo ir para Lisboa, certo? Sim. E depois, a seguir, há o desafio dele ir para outro país. Quando surgiu a ideia, como é que isso funcionou aí em casa? Aqui em casa, aqui em casa era fácil fazê-lo, porque nós ao longo dos anos, na nossa vida profissional, fomos tendo alguns desafios e fomos mudando e achamos que as mudanças são boas a nível de crescimento. E da mesma forma que deixámos o João ir para Lisboa, achámos que ir para a Espanha era ter uma competição diferente, porque achámos que o nível de competição que estava a ter já não era suficiente. E deixá-lo ir para uma liga como a Liga Espanhola, ainda que fosse o Benidorm e não fosse o Granollers ou o Logronho, uma equipa de lá de topo, né? Mas era muito importante para o desenvolvimento dele, até linguístico, né? Porque Uhum. estás a tirá-lo da zona de conforto e agora tens que falar um bocadinho de espanhol e tu deves saber bem o que isso é, né? Sim, sim. E então não é largá-lo aos lobos, né? Porque fomos estando sempre presentes e tentámos estar o mais presentes possível. Mas é diferente, né? Vai ter que estar sozinho, acabou por ir para um colégio, como estava aqui numa residência, não é? Na Chior, acabou por ir para lá para um colégio também, portanto, a parte da alimentação ficámos mais tranquilos, porque não cozinhava, é como eu, se tiver cartão, não passa fome, mas, Uhum. mas é. Mas é um desafio e este ano já é diferente, e já é ele que tem que cozinhar e o desafio da equipa também já é diferente. Mas pronto, foi mais uma mudança, né? Foi sair de lá da praia e ir para uma aldeia pequeníssima, né? Mas que vive muito o handball. E mais uma vez o foco foi esse, foi o crescimento, né? Foi pensar que era uma mudança que ia trazer coisas boas, né? Tal como na próxima época já estamos a pensar, ok, e agora como é que é a próxima época e levantar a fasquia um pouco mais, né? Porque o crescimento só se faz dessa forma, não é? Não é acomodarmos e estarmos confortáveis que nós crescemos, né? Exatamente, sem dúvida. E a primeira vez que ele foi aos séniores, jogar na equipa principal, vocês ficaram nervosos? O que é que vocês lhe disseram? Tens ideia? Nós ficámos todos muito contentes, né? Porque lhe foi-lhe dada essa possibilidade nesse ano e foi espetacular, não estávamos à espera, né? Porque ele foi muito novo e nesse ano acabou por ter algumas viagens também com o Benfica e ele ficou eufórico e os poucos momentos que podia jogar, né? Tentava fazer o melhor e achava sempre que era pouco, que eu achava engraçado e falava com ele porque para ele era sempre pouco, eu joguei pouco tempo, ou podia ter marcado outro, ou podia não sei o quê, mas acima de tudo nós aquilo que lhe fazíamos entender é que era um prémio, né? Era uma valorização pelo trabalho que ele estava a fazer, ah, que ele já não sentiu, que ele já não estava a sentir na época em que saiu, não é? Sentiu que estava ali a estagnar e que essas oportunidades já não apareceram como apareceram no ano anterior com o outro treinador, né? Que Uhum. lhe E deu ali como é que se gera alguma ajuda. essa frustração ou hum, essa criação de expectativas que depois não corresponde à realidade? Sim, é difícil porque depois sente-se a estagnar e é isso, é criar um novo desafio, não é? Foi isso que acabou por surgir e que eu acho que foi ótimo e que devia ter aparecido mais cedo e não apenas a meio da época. Acho que devia Uhum. ter acontecido logo no princípio, porque se a ideia é, ok, temos um plantel definido e não há espaço para os mais novos, pá, é perfeitamente possível. Eu acho que ele teve essa oportunidade no ano anterior, porque surgiu uma série de lesões também, e como sabemos, os plantéis acabam por não conseguir cobrir todas essas lesões, e depois lá aparecem alguns miúdos, e isso eu acho que é ótimo. E aí o Sporting este ano tem estado a fazer 100 lesões, mas tem estado a meter imensos miúdos, né? Sabe? O Arsenal da Devesa foram, sei lá, 8 ou Uhum. 9 miúdos, né? Foi Muitos espetacular. miúdos, sim. Uhum. E ali não houve espaço, não é? Não houve espaço e acabou por ser a melhor solução. E aí é criar um novo desafio à procura, não é?
Uhum. Não há Mas também espaço, não há não espaço, existe não é? a necessidade de mostrar resiliência, ou seja, Claro que sim, continuar claro a que lutar, sim. ou seja, durante a época. Sim, claro que sim. A questão é quando fazes isso e tens um bom desempenho, não é? Porque no final estávamos a falar só da equipa B e dos júniores, mas chega a um ponto que isso já não chega, não é? E Uhum, marcar 7 ou 8 ou 10 golos por jogo, pá, ok, pode encher o ego no primeiro jogo, no segundo jogo, calculo eu que ao quarto ou ao quinto já não seja a mesma coisa, né? E uhum, então eu acho que é melhor, é sempre melhor a mudar, porque se, se, se ficas naquele ponto de conforto, não evoluís. E o objetivo é esse, é evoluir, é crescer, não é? uhum. Criar novos desafios, Sim, acima de tudo isso. sem dúvida. E a seleção nacional? A primeira vez que ele é chamado à seleção nacional, como é que vocês ficaram aí em casa? Uma alegria enorme, não é? Ficámos super contentes, porque achámos que era o reconhecimento do bom trabalho que ele estava a fazer, não é? E o João, como sabes, é muito focado, não é? E claro, quis sempre fazer melhor e treinar mais e focar-se mais, e eu acho que isso tem sido muito bom. Esse Uhum, foco que ele tem tido, eu acho que ele tem trazido aqui bastantes alegrias, não é? Como esta agora de ser convocado para a seleção A, né? Que está super contente. É Como é que ótimo. vocês receberam isso aí em casa? Enquanto família, como é que isso. Ficámos super orgulhosos, né? É mais uma oportunidade ótima para ele. Vão ver o Acho que jogo? Vão ver os vamos, jogos? claro, claro, vou lá amanhã levá-lo e sexta-feira vamos ver o jogo, sim. Sim, Boa, na boa. sexta-feira fomos buscá-lo a Ponte Renil, não foi para o buscar, que ele podia ter vindo de autocarro, né? Foi para ver o jogo e Uhum, estar lá e tentamos fazer isso sempre que podemos. Fomos a Cangas há 2 ou 3 semanas também e tentamos estar presentes, né? Nós gostamos bastante, trabalhamos com os espanhóis já há imensos anos epá, e gostamos muito da cultura e tudo mais, e então acabamos por estar presentes e o ambiente que se vive nos pavilhões é completamente diferente, né? uhum, sem Quando dúvida. entramos na Quantas Quinta de horas? Marrocos e não nos deixam levar uma buzina, não é que nós façamos isso, né? Mas o Exato. ambiente que cria lá, os bombos e a malta a puxar pelas equipas é completamente distinto, Uhum. né? Quantas horas é que são, mais ou menos, de carro? Ah, é perto, são 5 horinhas, 5 horas e meia. Benidorm eram 10, era mais chato, mas, Exatamente. mas era. Mas fácil, fazemos Uhum. fácil. Ele na seleção, neste caso nós até estamos a falar um bocadinho mais do João. A ideia é falar um bocadinho dos dois, mas neste caso das seleções, o João andou sempre na seleção dele e na seleção de cima, Sim, certo? E jogava sim, muito tempo em cima. sim. Isso também, os pais também têm que ajudar a essa parte em casa, ou não? Porque ele pode criar aqui um ego ou uma mania que. Epá, eu acho que por aí nós estamos descansados, porque o João tem uma maturidade desde miúdo que eu acho que sempre fez com que ele tivesse os pés na terra, não é? Eu acho que ele não é um miúdo vaidoso, ou não é um miúdo que mostra muitas emoções dele. Às vezes nós até nos preocupamos que ele fica mais sério e está mais compenetrado e tudo mais, e nós festejamos mais do que ele propriamente. E por aí eu acho que é super tranquilo. Não, e ele tem tido. E o facto de ele ter estado com colegas mais velhos, né, eu acho que também o ajuda ali a quebrar um bocadinho esse ego, eu acho. Eu acho que Uhum, para ele tem sido muito bom e eu acho que é muito importante essa junção de várias gerações, né, que eu acho que o Paulo Pereira está a fazer também muito bem. E no Porto, por exemplo, também estão a trabalhar muito bem, não é? Agora, com a vinda do Gilberto, um jogador super experiente, para um plantel novo, não é? Ah, as pessoas podem sempre criticar porque é fácil, mas eu acho que esta maturidade do Rui Silva e do Gilberto vai ajudar os miúdos mais novos, né? Também nessa gestão de resultados, porque foi melhor ou pior, ou o balneário eu acho que deve ficar completamente diferente, né? uhum. E ele depois também acaba por ter essa responsabilidade quando vai à seleção dele, não é? Certo, certo, Uhum. exatamente. E Ele depois acaba. a questão depois é as comparações, não é? O comparar uma seleção com a outra quando são equipas completamente diferentes, não é? E em casa, depois, quando recebe o filho que foi a uma seleção e quando no Mundial ele é considerado o melhor lateral esquerdo do mundo. É um orgulho enorme, é um orgulho enorme, é um orgulho enorme e a preocupação, a nossa preocupação é sempre com a saúde. Sei lá, ainda agora
quando veio do torneio das quatro nações, lá veio ele muito contente outra vez com o melhor marcador, mas vinha de moletas e com uma bota. E então a preocupação é, acima de tudo, a saúde dele, como é que ele está, não é? Porque é ótimo considerarem-no, e foi no Sub-21, não é? Ele ainda tinha 19. Eu acho que foi uma pena não conseguirmos ganhar a Dinamarca, mas foi por pouco. Mas esteve presente num bom momento de crescimento para ele. Isso é interessante, a parte das lesões, não é? Porque eu lembro-me que há ali uma altura dele em que ele começa a aparecer ali um bocado na equipa, e estávamos ali um bocado na equipa, e ele tem ali uma lesão no joelho, não Sim, é? teve ali um estiramento, sim, foi um susto. Ex- Ficou ali 3 meses, se calhar, parado. Foi uma chatice, e na altura o doutor Daniel disse-lhe uma coisa que eu achei muito engraçado. Estava na consulta com ele estava muito chateado que ia ter que parar, e ele dizia-lhe: pá, João, pensa que são se calhar 3 ou 4 meses, não é um ano. E aí é que eu acho que ele percebeu que ok, aquilo podia ter sido uma coisa muito séria, né? E felizmente não foi, mas pronto, lá foi mais um tendão no pé, ou E mais um como é que se dedo, gera ou essa mais. parte das lesões? A chatice é o parar, né? Porque eu acho que a chatice para eles é sempre a parar, o ter que parar porque se magoaram, não é? Ok, aquilo dói, mas eu acho que dói mais na alma do que no físico, porque eles querem é continuar a treinar e a jogar. E às vezes dizer-lhes que não dá, parece que estamos a dizer alguma coisa anormal, né? Aquilo, sei lá, o dedo encosta-se ao outro, mete-se tape e está bom para jogar. Pois, se calhar se parasses uns dias recuperavas mais rápido, né? Mas não dá, não dá, não podemos parar, não podemos parar. E eu acho que às vezes é importante parar, não é? E felizmente eu acho que ali nunca senti essa pressão, não é? Nunca senti essa pressão de treinadores, de dirigentes, quem quer que seja, para quem cria essa pressão, eu acho que são eles próprios, não é? Eles Uhum. próprios é que não querem falhar com o compromisso do jogo, ou sentem que estão a defraudar a equipa ao não estarem presentes, mas eu acho que às vezes é importante ter noção de que é grave ou não é grave, ou medir bem essa gravidade, não é? Uhum. E agora, comparando com o Afonso ainda não teve esta experiência, das seleções, não é? Como é que se O, gera esta... o Afonso não teve, foi convocado há uns anos para Setúbal, acabou por depois ficar doente e acabou por não ir, e entretanto a oportunidade não apareceu, porque o Afonso tem ali, eles têm 14, 15 meses de diferença um do outro, Uhum. e então acabou por apanhar ali uma geração, digo eu, quase feita, não é? Não tem aparecido a oportunidade para ele encaixar. Eu acho que ele tem estado muito bem nos jogos que tem feito, tem estado muito bem. A oportunidade há de aparecer. Se ele continuar a trabalhar, eu acho que vai aparecer. Mas como é que se gera isso em casa? Qual é a tua opinião? Como é que um pai consegue gerir isso? Não há muita coisa a gerir aqui, sei lá, é eles de alguma forma serem resilientes e ultrapassarem algum tipo de frustração que possa haver, não é? Porque não tenho dúvida que quando houver a oportunidade, e acredito que os selecionadores façam a análise possível, porque não acredito que eles vejam todos os jogos ou consigam estar presentes em todos os campos, vão ter algum tipo de inputs pelos treinadores, pelos clubes. A questão é depois o trabalho que está a ser feito em cada um dos clubes, né? Para fazer aparecer esses atletas. Porque ainda que eles vão ver alguns torneios ou algumas fases finais, o que é facto é que ultimamente também não tem, o Benfica não tem estado presente em muitos, né? Vai aparecendo em alguns, correu bem, agora nos Lusitanos, correu muito bem, ganharam ao Sporting a primeira vez esta época, que foi ótimo para eles. Outra vez lá está o ego, para o Uhum. ego deles eu acho que foi bom, porque os outros jogos de campeonato ficaram muito perto. Mas acho que é acima de tudo isso, é os selecionadores conseguirem estar presentes, mais presentes, e conseguirem perceber quais são os atletas, porque quer queiramos, quer não, eles vão selecionando os atletas que vão conhecendo, né? Ou porque estão mais na Zona Norte, ou porque veem mais jogos lá de cima, né? Porque cada vez são menos clubes cá em baixo, né? É uma triste realidade, mas é verdade. Uhum. Cada vez são menos, né? Sim, mas nessa parte, o Afonso, aquilo que tu dizer é que tens de continuar a trabalhar, tens de continuar a fazer as tuas Sim, coisas. sim, acima de tudo é isso, e mostrar que merece essa oportunidade, né? Porque ele está aberto a todas as possibilidades. Ainda me dizia no outro dia que, ok, se calhar para o melhor na próxima época é ir para fora.
É uma possibilidade, não é? É o que eu lhe dizia, acaba lá a escola, faz a tua parte, cumpre com o teu compromisso e, claro, as possibilidades são todas. Agora, há possibilidades cá também para jogar. Ótimo, fantástico, estás mais perto de casa. Se tiver que Uhum. ser fora, ok, lá vamos nós fazer mais uns quilómetros para seguir. Eu acho que aqui o importante é neste momento, eles seguirem este sonho que têm de jogar e conseguir fazer de uma forma profissional, mas acima de tudo esforçarem-se para serem bons, né? E terem essa resiliência para quando o treinador acha que não estão bem e terem que ficar no banco, esforçarem-se para merecer o lugar na equipa, né? Isso eu acho Uhum. que é o mais importante. Após uma derrota, ah, Às como vezes é? não falam, às vezes não falam, ou Por muitas exemplo, vezes não falam. uhum. Mas, por exemplo, agora o Afonso está perto, certo? Mas o João Sim, não está. Como é que vocês sim. lidam com isso? Ou gostavam de estar mais próximos? Como é que. Nós falamos sempre, no final dos jogos, falamos sempre com o João e pronto, lá lhe dizemos, ok, esta jogada foi ótima, mas não entrou, ok, está bem, mas a jogada foi boa, não funcionou, o guarda-redes está lá também, não é um pino, ele também apanha algumas bolas, mas tentamos sempre, de alguma forma, olhar para os pontos positivos e negativos, né? Porque eu acho que olhar para, e eu digo-lhes sempre para eles verem os jogos, né? E felizmente a Espanha, eles têm essa possibilidade de ver os jogos todos, né? São todos Uhum, gravados, o que é ótimo, para perceber os erros, não é? Os erros que cometeram no jogo, porque eles, apesar de terem a noção de que fazem as coisas, ou alguma noção de que fazem as coisas bem, é importante analisar também o que fazem menos bem, né? E o rematou não sei quantas vezes para o mesmo lado, ou não conseguiu ler o guarda-redes, ou o defensor que estava em cima dele. Os meus anos de treinador de bancada vou tentando ajudar naquilo que posso, né? É claro que eu estou sempre a criticar e eles estão sempre a dizer: pois achas que é fácil? Pois, eu acredito que não seja, mas visto de fora até parece. uhum. E tento ajudar nesse aspecto, né? Eu tento de alguma forma mostrar-lhes às vezes sim que efetivamente não correu bem, mas quando corre bem é importante também dizer-lhes, né? É importante dizer-lhes isso mesmo. E tocaste aí num ponto bom, que é o ponto do treinador de bancada. Vocês têm uma postura correta na bancada, não é? Como é que lidas com o barulho à volta? Epá, eu gosto muito, vou ser sincero, gosto muito ainda este fim de semana no Puente Renil, um pavilhão pequeno, com duas bancadas ou três, mas a vibração, eu acho que aquilo deve passar uma energia gigante para os miúdos no campo. E uma coisa engraçada é que é, ok, claro que apontam os erros ao árbitro, tal como nós, fazem a mesma coisa, né? Mas é engraçada a energia que passam para as equipas, não é? E eu acho que isso é bom, sei lá, e aqui com alguns pais, nós fizemos sempre questão de seguir muito os jogos, e é engraçado, estamos ali com alguns pais e estamos a discutir, sei lá, há 2 anos tínhamos um atleta que o pai estava ligado à arbitragem e depois nós lá questionávamos o árbitro e ele dizia: epá, vá lá, então não viram, ainda seguir lá nos ajudava a corrigir aquela Uhum, atacante que nós achávamos que era ou não era. E eu acho que isso é bom, não é? Acho que é uma coisa boa nós, sem intervir, porque eu acho que é importante, nem nunca o fiz, nem nunca farei, tenho a certeza, o condicionar qualquer tipo de treinador ou por uma decisão ou por uma não colocação em campo. Acho que não é esse o papel do treinador de bancada, não é levar os miúdos e estar a falar com os amigos a ver os jogos, porque acho que isso é completamente errado. Acho que sim, é importante conseguir ou tentar analisar o jogo e tentar ajudá-los. E é isso que tento fazer, não é condicionar rigorosamente nada, não é essa a uhum. função. Excelente, excelente. No... Alexandra, tu também ajudaste, não sei se tens essa função agora no Benfica ou não, mas pelo menos no Benavente, tu também estavas inserido, não é? Sim, sim, Eh, fiz parte da direção, a direção que apanhou o Covid. Normalmente fazem durante 2 épocas, nós ficámos 4 por causa do Covid, e eu, o Carlos Horta e mais uns quantos pais, acabámos por estar ligados ao ADCB e ajudá-los, porque eles desde sempre jogaram, nós estávamos lá sempre nos treinos e nos jogos, né? E então acabámos por ser cravados um pouco para, olha, para fazer, na altura fazia uma coisa super fácil,
que a malta em Espanha faz e que nós aqui começámos a fazer no Facebook também, que era transmitir os jogos. O Carlos Horta arranjou um tripé, nós Uhum. punhamos lá o telemóvel e a malta que não conseguia estar no pavilhão via os jogos em casa. É uma coisa super simples, né? Mas a mesma coisa no bar, e lá com as bifanas que a malta gosta e com as imperiais e tudo o resto, pá, tentávamos dar o suporte que era necessário, né? Eu achava maravilhoso tu não ter, os teus filhos já não estarem no Benavente e tu continuares a estar no clube a ajudar. Sim, fiquei lá porque fazia parte daquele grupo, não é? E só quando se tornou incomportável é que deixei de os ajudar, porque a dada altura, para além das deslocações, como dizia há pouco, a nível profissional, tenho ali algumas condicionantes de horário, pá, e depois não dava, não é? E depois, a dada altura, não, tento não falhar jogos, poucos devem ser os jogos da época que eu não vejo. Agora que o jogo é mais difícil, mas vejo todos na televisão na mesma. Uhum. E, mas era não dá, não é? Tenho que estar em Lisboa a ver o jogo. Ok, posso vir no final e algumas vezes vinhamos ainda comer uma bifana e ver o jogo do Benavente a seguir, mas tentávamos sempre estar ali perto, sim. E eu acho que é importante. E o associativismo acaba por ajudar imenso estes clubes que têm menos recursos, né? Porque a receita do bar, ou as tasquinhas, ou tudo mais, era o que nos ajudavam a conseguir fazer a época com os miúdos todos a pagar aquela cota pequena que pagam, ou as deslocações dos séniores, ou sei lá, os lanches, essas coisinhas todas, né? Sim, Portanto, é os importante que pais toda a gente ajude. os pais têm muita importância, não é? Neste tipo de clubes e neste tipo de associações, que às vezes as pessoas não têm noção. Sim, depende é como tudo, né? Depende do teu grau de envolvimento, né? Se te Uhum. quiseres envolver e estás lá nos jogos todos, ok. Se quiseres fazer como o ATL, que paras à porta, o menino sai do carro e tu vais embora e depois vais apanhá-lo, ok, é o teu grau de envolvimento, né? Eu acho que é importante estar envolvido, porque se é uma atividade na qual eles se empenham e se esforçam, acho que é importante os pais estarem presentes, né? Acho que é isso que faz também eles sentirem-se suportados pela equipa aqui de casa, né? Acho que isso é bom. Uhum. Alexandre, olha, muito obrigado por esta conversa. Gostei muito. O objetivo disto era dar um pai exemplo e tu és sem dúvida, eu considero um pai exemplo neste Dia do Pai, que este episódio vai ser lançado no Dia do Pai. Aproveito para fazer uma homenagem a toda a malta de Navente que me recebeu muito bem e que faz um esforço tremendo para ajudar os seus filhos a cumprirem os seus sonhos, a estarem presentes em todos os treinos. Há malta que diz que os filhos não conseguem estudar, não conseguem ir aos treinos, não conseguem, e vocês estão sempre disponíveis Claro que para sim. os ajudar em tudo. Eu tenho como referência os vossos filhos quando tiveram presente. E essa malta, geração 2005, 2006, 2007, que tiveram presentes em todos os treinos e que depois, no final do ano, chegam-se ao pé de mim e dizem: Walter, podemos faltar ao treino? E eu, então, é porque vamos ter lá as festas da nossa terra e eles nunca tinham faltado. Sim, é o Nunca momento, tinham faltado. é o ponto alto Exatamente, e da eu vida. achei aquilo maravilhoso, porque eu disse, claro que vocês podem faltar porque vocês cumpriram e cumprem mesmo com tudo, não falharam mesmo em nada, e eu acho que isso tem a ver com as maravilhosas famílias que têm e que os apoiam em tudo, e acho que isto tem tudo para dar certo por causa disso. Não, e eles gostam muito. Agora, nos jogos, para teres noção, nos jogos agora das competições europeias, pá, temos ido ver os jogos todos antes do treino. Vamos para Lisboa mais cedo, temos ido ver os jogos do Sporting e a seguir vamos treinar. Ou seja, chegamos em cima da hora do treino, mas lá está, não falham, estão lá na mesma, não é por haver uma distração que não é distração, é um jogo de handball de alta competição, não é? Que vão faltar ao treino. Eu acho que isso, mesmo cá, não acontecia. Havia treino e eles estavam presentes e estavam à hora do treino, não chegavam ao meio do treino ou o que fosse. Eu acho que esse compromisso é muito importante. Uhum. Sem dúvida. Olha, tenho uma pergunta para te fazer, a última, que é o que Sim, é que um pai de um atleta de handball nunca se deve esquecer? não se deve esquecer. Eu acho que é estar presente. Acima de tudo, é estar presente. Uhum. Porque eu acho que eles sentem muito a presença e gostam, com eles, eu gosto de falar com eles no fim do jogo em relação ao desempenho deles, mas e mesmo quando não é bom, por alguma razão, mas acima de tudo sentir a presença, porque eu acho que é muito importante
o desempenho dos miúdos e para a confiança dos miúdos, o facto de terem os pais presentes, mas não é o pai da bancada que grita que pensa que tem o Ronaldo dentro do campo, não é isso. É sentirem que está ali o porto-abrigo deles e que corra bem ou corra mal, está ali alguém que os vai ajudar. E isso eu acho que é muito importante. Uhum. E, Acima de e- tudo é isso. e agora vou alongar aqui um bocadinho mais porque lembrei-me aqui de uma situação que nós na altura falávamos com o psicólogo e tudo mais, que é a diferença que havia entre os atletas que tinham um acompanhamento dos pais, em que os pais estavam mais presentes, e aqueles em que os pais não tinham essa possibilidade, que nem toda a gente consegue ter a mesma vida e esse Claro, acompanhamento. Mas os pais que estão presentes e que têm uma boa energia, uma boa vibe, também perguntavam aos outros como é que estás, como é que vai, claro, não é? E isso também claro é que sim. super importante. Às vezes nós não temos essa noção. Claro que sim, e eu acho que aqui em Benavente esse trabalho faz-se muito bem, porque mesmo os miúdos que têm menos possibilidades, que vão treinar na mesma com eles, jogam com eles, andam na escola com eles puxam-nos para a equipa, não é? Que eu acho que é Uhum, muito bom. Hã, os pais, tratam-nos todos de forma igual e é ótimo puxarem aquele miúdo que está mais à parte ou que os pais não estão, porque, como dizias, nem todos têm a mesma possibilidade, não é? Muitos deles, ok, podem gostar ou não gostar do desporto, mas muitos estão a trabalhar e não têm essa possibilidade. E o facto de nós conseguirmos de alguma forma suportar, porque no final é uma equipa, não é? uhum. E têm que ser todos acompanhados de igual forma. Se o desempenho depois é igual ou não é, isso depois é outra história, não é? Mas nem todos são talhados para a mesma coisa, ainda que o façam e que se esforcem. E, epá, há os miúdos que chegam lá e os que não chegam, não há, é o que é, não é? Mas eu acho que é muito importante haver espaço. E o espaço pode ser na equipa A, na equipa B ou na equipa C. É importante eles Uhum, sentirem-se bem e não desistirem, porque eu acho que no pós-Covid houve muitos miúdos a desistirem de praticar desporto, não é? E acho que acabaram por não ter depois, se calhar, o suporte e o empurrão dos pais também para os empurrarem para o pavilhão, empurrarem para a rua. Eu acho que os miúdos acomodaram-se a ficar em casa e acabaram por desistir, não é? uhum, E eu acho que se nota agora imenso. uhum. E aí a importância do desporto para alguns miúdos cujos pais não conseguem acompanhar, não é? Ou seja, o desporto acaba por ser um bocadinho a família destes miúdos Sim, e destes sim. atletas. Nós tínhamos um exemplo quando nós fomos a Cabo Verde, nós tínhamos uns miúdos que sabiam nadar e outros que não sabiam nadar. E isso tinha a ver também com o acompanhamento dos pais. Não sei se me faço Claro, entender. Ou claro que seja, sim, aqueles claro que miúdos que sim. não tinham tido o acompanhamento dos pais não sabiam nadar. E os outros que tinham tido tinham um acompanhamento dos pais. Ou seja, e notávamos que os outros. E às vezes o acompanhamento nem é porque não quisessem, é porque têm dois, três trabalhos e não conseguem Claro. fazer esse acompanhamento. Há uns que não querem, mas os outros que tinham claramente outro tipo de suporte nesse sentido. E há uma coisa que eu acho que é importantíssima, que a pediatra me disse quando eles eram pequenos, que tinha a ver com as atividades. E eles fizeram várias atividades ao longo fizeram sempre handball, mas depois fizeram outras modalidades. E nós tentávamos incentivar, não só para os ocupar, mas para eles conhecerem grupos diferentes. A pediatra dizia isso de uma forma engraçada, que era o terem o grupo da escola, né? Eles têm o grupo da creche, que é o grupo da escola, mas também têm o grupo do handball, têm o grupo da equitação, têm o grupo das línguas, têm o grupo, e então têm vários grupos de amigos diferentes, com valores diferentes, com conhecimentos diferentes, com realidades distintas. Aquilo que eu te dizia há pouco do irem para Lisboa e estarem com miúdos completamente distintos. E isso só faz crescer, não é? Eu acho que isso é Uhum. ótimo. Sem Acho que dúvida. isso é ótimo. Muito obrigado, Alexandre, por esta conversa. Não foi curta, foi boa. Foi muito boa, dá para fazer um episódio excelente e muito obrigado por teres aceito esse desafio e por teres partilhado esse bom exemplo. Boa, obrigado. Muito Obrigado. obrigado. Um grande Ah, abraço. fica bem. Tchau. E o primeiro episódio desta semana está lançado. Está feito. Primeiro episódio. Sim, malta, é verdade. Na sexta-feira, às 9 da manhã, vamos lançar outro episódio. Ou seja, amanhã vamos lançar outro episódio. Convidei o Cláudio para comentar o estado atual do handball português. E ele vem, com as suas opiniões, falar. E vamos falar os dois aqui durante um bocadinho sobre as várias polémicas que estão a ser faladas. Sempre de forma positiva, sempre de forma a acrescentar. E esse vai ser o objetivo do episódio da manhã. O episódio da manhã vai ter o título A Nossa Modalidade.
e é com o Cláudio Alves. Por isso, não se esqueçam, amanhã às 9 sai um novo episódio. E quem ouviu isto na quinta-feira são os únicos que sabem. Eu depois publicito. Amanhã também o episódio da manhã. Obrigado. Tchau, tchau.